Olha, a inteligência artificial já chegou e está transformando o nosso mundo numa velocidade, assim, impressionante. A grande questão agora não é mais se o mercado de trabalho vai mudar, sabe? É como e quando isso vai bater na nossa porta. Então, nessa análise, a gente vai mergulhar nos dados, nas previsões, para tentar entender o que vem por aí. E para começar, vamos direto a um número que, olha, pode assustar um pouco, mas a gente precisa encarar de frente. O Fórum Econômico Mundial prevê que 83 milhões de empregos podem simplesmente desaparecer até 2027. Pensa só, 83 milhões. É um número gigantesco e que mostra, né, a urgência da gente entender o que está acontecendo. E olha, esse alerta não vem de qualquer lugar, não. Vem de ninguém menos que Geoffrey Hinton, uma das mentes mais brilhantes por trás da IA. O pessoal chama ele de o padrinho da IA. E a frase dele é direta, sabe? Não é um exagero. É um aviso bem claro. A automação das tarefas que a gente faz com a cabeça é um caminho sem volta. A gente precisa se preparar. Bom, isso tudo leva a gente para aquela pergunta que não quer calar, né? Quais são as profissões que estão, digamos, na linha de frente dessa onda de automação? Quem é que corre mais risco de daqui a pouco ser trocado por um algoritmo? E aqui a gente vê o impacto em números. E olha só que impressionante, 98%. Quase tudo que um intérprete ou um tradutor faz, uma IA já consegue fazer. E não para por aí. Profissões que a gente sempre achou que dependiam muito do toque humano, sabe? Como escritores, jornalistas, até mesmo DJs de rádio, todas elas estão sendo profundamente remodeladas. Não é algo do futuro, já está acontecendo agora. Mas isso não é só uma estatística, né? Tem um impacto humano, real, por trás disso tudo. A história do Joe Turner, um redator freelancer, mostra bem esse lado, o lado emocional da coisa. Imagina só, você coloca seu coração, sua alma no que faz e de repente é trocado por uma máquina. É a dor de ver anos de dedicação, de paixão, sendo simplesmente substituídos por um código. Pois é. Diante de um cenário desses, a grande questão que fica é: e aí? O que sobra pra gente? Se a IA pode escrever, pode traduzir, pode analisar dados, qual que é o nosso lugar nesse mundo novo? Onde é que a tecnologia para e a humanidade começa? Então vamos virar essa moeda. No meio dessa tempestade toda de automação, será que existe um lugar seguro? Um tipo de santuário humano? Quais são as profissões que parecem que vão resistir a essa onda? Olha só, segundo Bill Gates, o futuro pertence àquelas profissões que são, na sua essência, humanas. Ele aposta em professores, profissionais da saúde, assistentes sociais, terapeutas. São áreas onde a conexão, a empatia, o cuidado com o outro não é só um detalhe, sabe? É a base de tudo. E aí está o fio da meada, o ponto em comum de tudo isso, né? O que une essas profissões é justamente aquilo que a tecnologia, por mais inteligente que seja, ainda não consegue replicar de verdade. É a empatia, é a conexão humana, é o cuidado genuíno, é a nossa essência. Então a gente percebe que a discussão não é só sobre o nome do cargo, né? É sobre as habilidades. Quais são aquelas competências fundamentalmente humanas que fazem a gente ser insubstituível? A primeira delas, e talvez a principal, é a empatia. É a capacidade de entender e sentir de verdade o que o outro está sentindo. Pensa, sei lá, num médico dando uma notícia difícil para uma família, ou um professor que consegue incentivar um aluno que está desmotivado. São momentos em que essa capacidade de se conectar é tudo. E é exatamente por isso que uma máquina, por mais dados que ela processe, simplesmente não consegue consolar alguém de verdade ou entender a dor do outro. A empatia é tipo a cola que mantém a sociedade unida. É, no fundo, o que nos torna humanos. Logo depois, vem a inteligência emocional, que é essa habilidade de não só reconhecer, mas também de saber lidar com as nossas próprias emoções e com as emoções dos outros. Isso é essencial para um líder que precisa motivar a equipe ou para qualquer pessoa que precisa resolver um conflito, por exemplo. Numa era dominada por algoritmos e dados, essa nossa capacidade de navegar por situações sociais complexas, de entender o que não é dito, isso se torna uma espécie de superpoder. É a nossa superpotência humana. E por último, mas não menos importante, claro, a criatividade. Aquela habilidade de criar algo que não existia antes, de conectar pontos que pareciam não ter nada a ver. É a faísca da inovação, aquilo que empurra o mundo para frente. Porque, pensa bem, uma inteligência artificial pode até gerar um texto, uma imagem, ela pode imitar um estilo, combinar padrões. Mas falta o principal, né? Falta a alma.
Falta experiência de vida, a dor, a alegria, a paixão. É isso que alimenta a arte de verdade, as grandes invenções. Mas olha, essa mudança toda não é só sobre o que a gente perde, não. A história mostra isso. Toda grande revolução tecnológica também abre portas que a gente nem imaginava que existiam. Então vamos dar uma olhada em como essa disrupção toda também está criando um novo horizonte, cheio de oportunidades. Aqui o padrão fica bem claro, né? Aqueles trabalhos mais repetitivos, mais previsíveis, esses estão com os dias contados. Basicamente, tudo aquilo que pode ser transformado num passo a passo, num roteiro, vira um alvo fácil para automação. Só que a boa notícia é que, para cada porta que se fecha, várias outras se abrem. E são profissões muito interessantes, que ficam bem ali na junção da tecnologia com o que é humano. A gente vai precisar de gente especializada em ética de IA, para garantir que os sistemas sejam justos, de arquitetos de aprendizagem para ajudar a gente a aprender sempre, e até de curadores de conteúdo de IA, para validar e dar contexto para tudo que as máquinas produzem. Ok, então o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande conclusão? O que essa revolução toda nos ensina sobre o futuro que está logo aí? Se a gente olhar para trás, para a história, a gente vê que a tecnologia não acaba com o trabalho. Ela transforma um trabalho. A linha de montagem não eliminou os operários. Ela mudou o jeito que eles trabalhavam. Os caixas eletrônicos não acabaram com os bancários. Eles passaram a ser consultores. Ou seja, a tecnologia muda o que a gente faz, não necessariamente se a gente vai ter um trabalho. E esse parece ser o caminho, sabe? Enxergar a IA não como uma inimiga, mas como uma super aliada. Uma ferramenta poderosa que pode tirar da gente aquele trabalho chato, repetitivo e nos deixar livres para focar no que só a gente sabe fazer bem. Ter empatia, pensar em estratégia, criar. No fim das contas, a pergunta que fica não é se a IA vai transformar o trabalho. Isso já é um fato. A verdadeira questão é como a gente vai se preparar para ser protagonista dessa história e não só ficar assistindo de camarote. O futuro do trabalho já começou, e a escolha de como a gente vai participar dele, essa escolha é nossa.